negra. Fizemos nosso rodízio aqui, eu e meu amigo Ayrton. Não concordei com isso, tá? Então a gente vai aqui falar para vocês do jogo do CRB. Um pouquinho também sobre a expectativa que a gente tem do jogo de sábado contra o Santa Cruz, tá certo? Solta a vinheta. Vixe! Pessoal, só ressaltando, não deixe de se inscrever no nosso canal, tá certo? Dê aquele like e aperte o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, tá certo? Torcida rubro-negra! Tô aqui, tô convencido não, esse Zé Miguel que Pepa fez aí, eu acho que os caras se cansaram, já estavam... Disse, meu irmão, vamos jogar, porque não vai mudar. Esse cara é água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Mas não deu certo, né? Porque... Deu bom que deu certo, o bom foi isso. Assim, ele, vê, não mexeu no sistema defensivo, foi mexer no final do jogo, entendeu? Manteve jogadores que, pra mim, não pode fazer parte do elenco esquelético titular. Assim, tudo bem que ele foi obrigado a botar... Matheus Alexandre, né? Porque por questões de contratação ele ainda não pôde colocar. Nem foi nem relacionado. Mas, entendeu? Aquele bicho... De plástico? Não, de plástico entrou por uma necessidade também, aquele bicho se machucou. Sem falar na falha também de Matheus Alexandre. Aí, não, que ele fez o cruzamento, aí Sérgio Oliveira fez o segundo gol, mas a gente não tinha levado um gol de empate. A gente não teria levado o gol de empate, entendeu? A gente fez um gol, dava para segurar, mas novamente foi falha do lateral, entendeu? Johan, pelo amor de Deus, eu ouvi falar de Johan no primeiro tempo aos 35 minutos, não tem uma boa linha de passe, não faz a marcação. Poxa, eu vi Aline Lobato voltando para marcar, entendeu? A gente vê Sérgio Ramos dando combate no meio de campo, Sérgio Oliveira, Rivera trabalhou muito bem como primeiro volante, entendeu? Então assim, o próprio João Silva voltou naquela bola, o cara depois de estar sozinho, Chico tava fazendo a cobertura. Então assim, pra mim nesse time não tem lugar nem pra Matheus Alexandre nem pra Johan. E muito menos pro outro lateral que Cariús substituiu, né? Que é Dalbert. Pelo amor de Deus. Eu acho que nesse jogo a gente conseguiu tanto encontrar pontos positivos, acho que nessa parte tem a ver com muito a parte do esqueleto em si. Por exemplo, Rivera tem que estar, Sérgio Oliveira tem que estar, Lucas Lima que jogou, voltou, né, no segundo tempo. Sentiu, viu? Eu acho que ele não conseguiu entrar bem não, porque até mesmo que ele estava jogando muito próximo de Sérgio Oliveira. É a minha opinião aí, né, em relação a isso. O cara estava lesionado, acho que pelo fato do grupo ainda estar naquele longo processo de se entrosar, ele, como de certa forma estava por fora de alguns jogos, acho que ele entrou, não atuou mal, mas também não foi impactante durante a partida. Ao contrário de Sérgio Oliveira, que o cara, eu acho que foi o nome da partida, ele tanto fez uma assistência para o gol de Leno Lobato, que inclusive também jogou bem, sempre em jogada de transição, correndo muito, tendo grande presença dentro de jogo. O motor do esporte é Leno Lobato. E ele depois, né, com um cruzamento de Matheus Alexandre, conseguiu fazer aquela bela cabeçada, dando a vitória para o Sport, né, 2-1 inclusive. O que acho que foi o ponto negativo, infelizmente, é a parte da metade do campo para trás. Porque essa parte, justamente como o pai falou, a nossa lateral, inclusive lateral direita, é um problema, é um ponto que vai ser explorado e vai ser sofrido para o Sport. Não pode continuar com o Matheus Alexandre, de Plácido também, muito irregular, Dalbert, a gente fica com medo, porque tem hora que ele até joga bem, mas tem outra que ele dá errado e a gente leva o gol. Então... E inclusive eu queria até, veja só, se você traz uma escalação. Não, traz uma escalação aí, ó, Kaique França, Chico e João Silva, tá? Aí você bota Hereda e Cariús nas laterais, Sérgio Oliveira como segundo, e Christian Rivera, entendeu? Aí Lucas Lima, Carlos Alberto, aí você bota Paciência e Pablo alternando. Por quê? É importante isso. Porque você pode fazer alternância de jogada. Com paciência você joga, o time joga de uma maneira. Com o Pablo, você já muda a forma do time jogar. E outra, é importante ter a presença de Leno Lobato, porque ele é um rapaz que, tanto ele como o Carlos Alberto, são jogadores muito rápidos.
Eles têm essa velocidade como uma arma da gente poder desenfiar de bola. Aí é justamente essa importância de você. Aí eu digo que você tem um elenco. Você monta um time base de acordo com o que você imagina que seja o ideal para aquele jogo, porque você pode fazer as alternâncias, entrar com o Leno Lobato, entrar com o Pablo, trocar por Paciência, entendeu? Pode até tentar botar Atêncio e Lucas Lima, e aí você joga Atêncio pelas beiradas, pela meia direita, pela meia esquerda. Então você pode trabalhar esse time. O time titular, que eu acho que a torcida do Sport idealiza até hoje, com as mudanças, seria esse. Aí você pode, se você, por exemplo, tem um cara com terceiro cartão amarelo, você vem com esse cara que foi do Náutico, Gustavo Maia. Ele também não jogou mal não, até mesmo porque ele voltou para ajudar a defesa. Então assim, é um cara interessante pra gente ter em campo. A gente, pelo que a gente pode perceber, jogando, inclusive com um time que tem um escalão maior, como na Série B, o CRB, que era um jogo que a gente já estava preocupado, poxa, a gente só estava ganhando de time baixo. A gente não estava ganhando de time que pelo menos tinha uma Série B, uma Série C, ou se não, tinha um impacto importante dentro do campeonato. A gente perdeu para todos que estavam um escalão acima. Então foi um bom teste, não convenceu, mas a gente consegue perceber que o time, ele tem um esqueleto, ele tem uma estruturazinha, ele tem peças importantes que tem que ter rotatividade, tem que ter jogo. Acho importante, inclusive, essa parte que a gente fala dessa transição de Gustavo Maia, Leno Lobato, que são jogadores rápidos, porque o gol que o Sport fez, acho que foi o primeiro, foi uma contra-ataque. Foi uma jogada de Kaique França, mandando, acho que foi para Gustavo Maia, se não me engano. E aí, o Leno Lobato, já tava Sérgio Oliveira lá, e aí a gente conseguiu virar dentro de um ataque que a gente já tinha sofrido do CRB. E aí, então fica uma dica pro próximo jogo contra o Santa Cruz, né, velho? Pra Pepa se ligar, porque a gente já tem, de certa forma, um time, uma estrutura. E eu acho que ele poderia também, já que ele faz tantas mudanças meio campo e ataque, ele poderia fazer uma defesa com três zagueiros, por exemplo. Ele trazia Lucas Lima mais para o meio de campo, tirava um Sérgio e colocava um outro zagueiro. Esse rapaz que veio, Lucas, esqueci o sobrenome. Silva, eu acho. Ele joga bem, fazia um trio de zaga, entendeu? Até mesmo porque muitas vezes o time ele já estudou. O Humberto Louser, você vê que ele aproveitou muito a velocidade de Léo Pereira, o entrosamento do time com o Anselmo Ramon. Então, não foi ineficaz. Ele furou a defesa da gente, fez um gol, entendeu? Apesar de ter tido vários desméritos no Sport, o Santa também teve o mérito dele, né? O CRB. O CRB, na verdade. O Santa Cruz, minha gente, Santa Cruz ele vai trabalhar esse jogo na seguinte forma. Ele vai usar a questão do clássico, que é uma coisa que indefine, tira favoritismo de qualquer um, e vai jogar a mídia, né? Esse bicho aí, Thiago Galhardo, a gente nunca nem viu ele jogar no Santa Cruz, a gente não sabe como ele vai se comportar. A gente viu ele jogar no Fortaleza, entendeu? Fortaleza tem um mega elenco comparado ao Santa Cruz hoje, entendeu? Então assim, continue os pés no chão, entendeu? Porque a gente precisa melhorar muita coisa, a gente está engatinhando, o Pepa está engatinhando com qualquer coisa que se relacione a elenco ou time titular no esporte. E outra, principalmente um dos pontos que a gente bota aqui, principalmente essa parte da defesa. Especificamente a lateral direita, que é um ponto que eu acho que é o grande rombo que existe no esporte. Porque a gente tem problema. Beleza querida, às vezes consegue dar uma boa dinâmica, mas em relação aos outros aspectos do campo, é o maior rombo do esporte. É a lateral direita do esporte. Então assim, Pepa tem que estar ligado nisso. E aí a gente fecha o vídeo, né, gente? A gente tem um comentário ainda, na verdade, de nosso internauta, do nosso amigo Luiz, né? Isso. E aí eu gostaria de concordar, né? Até mesmo porque se a gente tá falando de elenco, se a gente tá falando de rodízio, e muitos dos indicados para entrar no elenco do esporte foram indicações do próprio Pepa, né? A gente precisa que ele consiga fazer o encaixe desses jogadores num time
esqueleto titular, né, que a gente, né, identificou no esporte. Titular. Porque assim, você veja, nós não somos profissionais, nós não somos treinadores, nós nunca dirigimos um time, então a gente especula aqui, mas a gente consegue enxergar, a gente acompanha. Exatamente, a gente acompanha, igual nosso amigo Luiz identificou que, poxa, a gente ainda tem que entender como funciona a cabeça de Pepa para inserir esses jogadores no time e acabar com esse rodízio, ou pelo menos minimizar isso, criar uma base num time titular para que ele faça as inserções de uma forma mais, vamos dizer assim, mais leve. Mais objetiva, né? E não com tanta frequência. Beleza, gente? É isso, gente. Termina por aqui. Até a próxima.